Nesse vídeo eu vou comentar com vocês a respeito dos resultados de IRB apresentados nessa data do dia 16 e também sobre algumas questões envolvendo o aumento de capital do IRB e talvez até um fechamento de capital pelo Bradesco e pelo Itaú. A companhia se manifestou a respeito desse aumento de capital via fato relevante. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o IRB chegou a derreter no dia 15, após o rumor, entre aspas, do aumento de capital, 12%, mas a companhia fechou a um pouco menos de 10% de desvalorização. O mercado já antecipando toda a queda que haveria nas ações. E para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu detalho tudo o que vem acontecendo, mas o fato é que após esse rumor, o IRB publicou um fato relevante dizendo o seguinte, rumor esse que vinha, inclusive, confirmado entre aspas em alguns veículos de imprensa, dizendo que o IRB poderia fazer um follow-on de mais de R$1 bilhão de aumento de capital social e as ações teriam preço entre 90 centavos a 1,20, representando uma queda de 50% em relação ao preço atual. E o IRB então informa aos acionistas e ao mercado em geral que constantemente avalia diversas alternativas disponíveis para reforço de sua condição financeira e que, nesse contexto, estuda a possibilidade de realização de uma operação de captação de recursos. Então, isso já está sob estudo da empresa, não é mais um mero rumor, tá? E que, em princípio, consistiria em uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias. Resumindo, um follow-on. Respeitado o limite de aumento de capital autorizado pelo Estatuto Social. E aqui, um detalhe. Algumas questões no vídeo anterior não foram tratadas por mim, então eu vou tratar nesse vídeo aqui. Quando a empresa fala respeitado o limite de aumento de capital autorizado pelo Estatuto Social, caso você não saiba, o Estatuto é como se fosse a lei interna de uma empresa. E ali está previsto o limite que pode haver ali o aumento de ações, aumentando o capital social. E no caso do IRB, o seu estatuto aqui, tá? Esse aqui é o artigo 5, parágrafo 4º. Por algum motivo eles não fizeram uma numeração sequencial ali, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, tudo bem? E aqui no parágrafo 4º, eles dizem o seguinte, que a companhia está autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária. Ou seja, você não precisa mudar o estatuto para aumentar em até 1,2 bilhão adicionais ao capital social mencionado aqui no caput, mediante deliberação do Conselho de Administração, tá? Então, esse aqui é o limite autorizado hoje, 1,2 bi. Aquele rumor de 1,5 bilhão, então, para a companhia poder concretizar isso, ela tem que alterar o seu estatuto. E alterar o estatuto não é algo simples, precisa de uma convocação em assembleia. E essa Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, tem que ter a presença de, no mínimo, 2/3 do total de ações da companhia. Todas têm direito a voto, então é o total de ações da companhia. Em outras palavras, 66% do capital social precisa comparecer em assembleia em primeira convocação, sendo que o quórum de aprovação de uma alteração estatutária depende da metade do capital social. Então é um quórum bem difícil de acontecer, mas se a empresa quiser e tiver vontade dos acionistas, isso pode acabar acontecendo. E a companhia segue dizendo o seguinte, que até o momento não definiu ou aprovou a efetiva realização da potencial captação ou a sua estrutura, nem termos nem condições. E ela informa que a efetiva potencial captação está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, a obtenção de aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, como eu falei ali para vocês, condições políticas, macroeconômicas favoráveis e interesse dos investidores. Você imagina só se não tem a demanda necessária para que a companhia consiga fazer essa operação. Então ela ainda está aqui reticente em relação a isso, mas já disse aqui que é uma das opções para resolver o seu problema aí pelo menos no curto e médio prazo. E aí, como já era de se esperar, porque nós acompanhamos os resultados enviados à SUSEP, a companhia teve uma alta de 80,4% no seu prejuízo em relação ao mesmo trimestre do ano passado, indo para 373,3 milhões de reais. Segundo a companhia, esse prejuízo enorme foi negativamente impactado pelos efeitos climáticos que afetaram os contratos de riscos rurais. Aí a companhia informa que o prêmio emitido totalizou 1,6 bilhão entre abril e junho. Isso representou um recuo de 22%. Então isso aqui é o que? Crise de confiança. Prêmio ganha aqui, ó, recuo de 22,6%. A companhia fala que tudo isso foi impacto decorrente da sinistralidade do segmento agro, que veio forte. E aí aqui, ó, o caixa consumido pelas operações totalizou 475 milhões, comparado a uma geração de caixa de 352 milhões no mesmo período do ano passado, principalmente pelo menor recebimento de prêmio e maior pagamento de sinistro. Isso vai dilapidando o patrimônio da companhia. E aí o índice de sinistralidade atingiu 124%, muito pesado, alta de
28,5 pontos percentuais na comparação do mesmo trimestre do ano passado. E é aqui o grande problema, né? A companhia apresentou na database do dia 30 de junho de 2022, fechamento do segundo trimestre, insuficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo exigido no montante de 613 milhões de reais. O patrimônio líquido ajustado correspondia a 64% do capital mínimo requerido nessa data. Então a companhia não conseguiu atingir o capital mínimo exigido pelo regulador de 613,8 milhões, atingindo só 64% disso. E aí, então, a companhia apresentou insuficiência no enquadramento da cobertura de provisões técnicas e liquidez regulatória, tudo isso aqui está em normas da SUSEP, de 729 milhões de reais, em comparação ao saldo positivo de 235 em 31 de dezembro de 2021. Por isso, não vai ter outra forma. Se a empresa não apresentar um resultado superior no próximo trimestre, ela vai ter que dar um jeito de captar recursos junto ao mercado, senão ela vai sofrer desenquadramento da SUSEP. E aí, é mais declínio ainda. Então, como já era esperado, resultados ruins, dependente de aumento de capital, dessa forma a queda nas ações foi justificada. Até então, a companhia pode aumentar seu capital social em 1,2 bi, porque é o que está previsto no Estatuto Social da empresa. Aí a alteração desse valor depende de assembleia, com quórum de 2/3 de instalação e depois maioria absoluta de aprovação do capital social. E temos ainda uma outra situação em relação ao fechamento do capital social da companhia após essa captação de recursos pelo Itaú e pelo Bradesco, que é um outro rumor suscitado. E o que acontece? Existe ali uma ação preferencial especial chamada Golden Share, tá? Essa ação preferencial está prevista no artigo 17 da Lei das Sociedades Anônimas, que diz o seguinte: ela é uma ação que fica nas mãos da União. Diz o seguinte: nas companhias objeto de desestatização ou privatização, como ocorreu com o IRB, poderá ser criada uma ação preferencial de classe especial. Então não dá direito a voto, mas ela tem um poder especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, no caso a União, a qual o Estatuto poderá conferir os poderes que especificar, então pode ter poder ali além do que está aqui, inclusive poder de veto em deliberações de Assembleia Geral. Então, o grande ponto aqui é que a Golden Share dá poder de veto à União nas matérias ali de competência da Assembleia Geral. E aqui o artigo 8º do Estatuto do IRB traz a Golden Share, trazendo o direito de vetos nas deliberações sociais conforme as matérias seguintes: mudança de denominação da companhia ou do seu objeto. O objeto social é a atividade que a empresa exerce, que é resseguro. Transferência do controle acionário da companhia, alteração ou aplicação da logomarca da companhia, definição de políticas de subscrição e retrocessão, operações de transformação, fusão, incorporação e cisão. Então você percebe aqui, ó, só a partir do inciso 5 seria qualquer tipo de transformação, ou mesmo aqui do 2, quando você está transferindo controle acionário, a partir disso você já vê. E para além disso, qualquer alteração dos direitos atribuídos à Golden Share também. Então fica muito claro que a União tem poder de veto, tá? Porque é uma matéria, no caso de fechamento de capital, que depende de assembleia. Inclusive, para que uma empresa faça ali a sua saída do novo mercado, seria algo equiparado, né? Se você vai fechar o capital, ela tem que fazer uma oferta pública de aquisição, tem que convocar a assembleia e tem que ter todos esses quórums que eu falei para vocês, 2/3 aqui e aprovação por maioria absoluta. Tudo isso aqui está inclusive no regulamento do novo mercado da B3 e a companhia está no novo mercado. Então tem algumas dificuldades aí e o principal poder de veto do IRB. Então o fechamento de capital é algo bem difícil, tá? Não é algo simples. Se o governo quiser vetar, ele vai acabar vetando. Então o cenário atual vai acabar havendo alguma captação de recursos, torna-se cada vez mais indispensável para o IRB, mas o fechamento de capital se torna algo bastante remoto ainda, tá? De qualquer forma, com esse aumento de capital, é possível que a companhia caia no mínimo 35%, como eu falei para vocês, em suas cotações. E aí o mercado já antecipou isso e está fazendo o IRB cair em queda livre. E provavelmente vai cair na data de hoje. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acha que essa captação de recursos ocorre nesse ano ou a IRB vai deixar para o ano que vem, pós-eleições, por exemplo? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!